Olá, boa noite a todos. Eu me chamo José Albuquerque de Figueiredo Neto, sou atual presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia e tenho o prazer de comandar este webinar que dá continuidade às nossas atividades científicas dessa gestão e com um tema muito importante que é o primeiro simpósio sobre doenças de Chagas da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Como todos sabem, a doença de Chagas é ainda uma doença de prevalência mundial que não só afeta os países da América Latina, mas tem se espalhado de uma maneira para o mundo inteiro, afetando mais que 7 milhões de pessoas e causando mais que 10 mil mortes por ano ainda. É uma das doenças consideradas como doenças negligenciadas ou silenciadas, devido a inúmeros aspectos que serão aqui abordados. E esta noite nós falaremos um pouco sobre a doença de Chagas, em comemoração ao Dia Mundial de Chagas, que na verdade é amanhã, né, dia 14 de abril. E para esse debate nós teremos como moderadores o Dr. Cláudio Marcelo Bittencourt das Virgens, da Bahia, que é o diretor científico da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, mestre em Medicina e Saúde Humana pela pós-graduação da Escola Baiana de Medicina e Saúde, preceptor do programa de residência em cardiologia do Hospital da Fundação Baiana de Cardiologia, professor de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e especialista em terapia intensiva pela Associação Médica Brasileira, AMIB. E também a moderadora a doutora Glória Melo Cavalcante, de Pernambuco, que é médica cardiologista e preceptora do Ambulatório de Doenças de Chagas e Insuficiência Cardíaca do PROCAP, da Universidade de Pernambuco, preceptora da residência de cardiologia do Hospital Agamenon Magalhães, da Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco, e mestre em clínica médica e cardiologia pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Então, nesse momento, eu passo para a Glória, que comandará as apresentações e apresentará, então, os palestrantes. Glória, boa noite, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Albuquerque, boa noite a todos os participantes, é uma alegria estar aqui nesse simpósio de Chagas, e então, nós vamos fazer 3 palestras de 15 minutos de duração, e em seguida abriremos para discussão 20 minutos, certo? A proposta é cumprir o tempo e terminar em torno de 1 hora e 15 minutos, por aí. Então, a primeira palestrante vai ser a doutora Cátia do Nascimento Colseiro, do Amazonas. Ela é diretora financeira da SBC Amazonas, mestra pela Unifesp e doutora pela Universidade do Estado do Amazonas. Médica cardiologista com especialização em estimulação cardíaca eletrônica implantável pela AMB, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, supervisora da residência médica em clínica médica da Fundação Hospital Adriano Jorge, e professora da disciplina de cardiologia e coordenadora do internato de clínica médica da Universidade do Estado do Amazonas. Isso, a doutora Cátia vai fazer a primeira apresentação, né, com o tema Panorama Mundial da Doença de Chagas e a transmissão oral da doença de Chagas. Muito obrigada, doutora Cátia, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar a Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, em nome do seu presidente, Dr. Albuquerque, pela iniciativa, né, da educação continuada, né, desses webinar, e, claro, agradecer a lembrança do meu nome para participar desse evento com ilustres colegas aqui da cardiologia do Norte-Nordeste. Eu vou, então, aqui compartilhar a minha tela. Deixa eu só pôr aqui. Todos estão vendo? Sim, Kátia. Sim. Sim, Kátia. Estou colocando aqui, ok. Então, vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho, então, do panorama da doença de Chagas e da transmissão oral da doença de Chagas para todos vocês. Bom, falar, então, de doença de Chagas, temos que lembrar do médico e pesquisador Carlos Chagas, né, que lá em 1909, na cidade de La Sance, em Minas Gerais, descobriu essa doença, a tripanossomíase americana, também conhecida como doença de Chagas, e não só descobriu o seu agente etiológico, né, o Trypanosoma cruzi, como também o seu vetor, o triatomínio, popularmente conhecido como barbeiro. Ele descreveu todo o ciclo da doença, as manifestações clínicas e também os seus comprometimentos cardíacos e digestivos.
Então, falar da doença de Chagas, do ponto de vista epidemiológico, né, como o Albuquerque mesmo falou, é uma doença negligenciada que põe em risco mais de 75 milhões de pessoas. Nós estamos em torno de 8 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, sendo que 1,6 milhões de pessoas se encontram no Brasil. E a nossa grande preocupação, então, é esse comprometimento de 1/3 de pacientes terem esse comprometimento cardíaco, que pode ser um comprometimento do mais leve ao mais severo, como insuficiência cardíaca e morte súbita também. E a gente diz mesmo que é um problema de saúde pública a nível mundial, porque nós estamos vendo que não é só a doença das Américas, a gente está falando da globalização, estamos vendo a presença da doença de Chagas em todo o mundo, e isso gera em torno de mais de 10 mil, quase 14 mil mortes por ano. E o que é mais interessante nisso tudo, que aproximadamente 80% dessa população que é atingida pela doença de Chagas não tem acesso nem ao diagnóstico e, consequentemente, nem ao tratamento sistemático dessa doença. Esse diapositivo é muito interessante, feito pela OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, colocado agora em 2019, ele fala desse panorama dos números, e é verdade, é uma doença endêmica em mais de 21 países, 17 desses países interromperam a transmissão vetorial, aquela quantidade de população infectada, chegando a quase 8 milhões, 7 em cada 10 não sabe da condição que tem a doença, né, mais de 10 mil pessoas morrem por ano em decorrência da doença, e aquela gestante pode ter de 2 a 8%, pode passar, então, a doença de Chagas para os seus bebês, e o que é mais triste é saber que se você fizer o tratamento na fase inicial, né, da doença aguda, nessa fase inicial, quase que 100% nós temos de cura, mas infelizmente apenas 1% são tratados devido a uma clínica muito parecida com diversas outras doenças, principalmente doenças tropicais aqui na nossa região. Esse aqui é um gráfico de uma estimativa, né, do Ministério da Saúde, que colocou uma estimativa da prevalência da doença de Chagas da fase crônica com acometimento cardíaco e digestivo até o ano de 2055. Peguei aqui, em 2025, mais de 916 mil pessoas estariam afetadas, então, nessa forma cardíaca da doença, se a gente levar em consideração essa estimativa dessa prevalência em 2025. E, por outro lado, a gente tem também um parâmetro, assim, de diminuição, tanto do número de morte, como de pessoas infectadas, e a recorrência de casos novos por transmissão vetorial, desde a década de 90 até 2006, vejam vocês como é expressivo esse nome nessa diminuição, quando a gente fala aí da transmissão vetorial, principalmente agora até 2006. Esse quadro aqui, quando a gente diz óbitos e coeficiente de mortalidade devido como causa à doença de Chagas, de acordo com as regiões do nosso país, ainda assim, ainda temos um número bastante significativo nessas áreas endêmicas que a gente conhece bem, né, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Então, a evidência aqui é muito conhecida de todos nós. Por quê? Porque sempre foram regiões que eram realmente consideradas mais endêmicas. E, de repente, esse parâmetro muda completamente quando a gente fala não mais de doença crônica, mas de doença de Chagas aguda, também por distribuição regional. Essa inversão, então, de prevalência na região norte e nordeste, como vocês estão vendo, dando um destaque primordial aqui para o estado do Pará, com essa prevalência bem à frente de todos os outros estados, tanto da região norte como da região nordeste, mas as outras regiões que a gente havia, a Bahia, Minas Gerais, né, Goiás, a gente não vê essa prevalência tão significativa quando a gente fala, então, de doença de Chagas aguda, né? E por que isso? Na verdade, a transmissão da doença de Chagas, a gente conhece muito bem a vetorial, a vertical, a por transfusão, e a oral, que vem tendo crescendo nos últimos tempos, como a gente percebe aqui,
nessa notificação feita pelo Ministério da Saúde dos anos de 2000 até 2013, essa linha em vermelho, praticamente aqui, a gente tem uma linha linear de contaminação, de transmissão vetorial, e essa linha em azul, a gente tem um crescendo da transmissão oral com picos isolados que justamente corresponde aos surtos de doença de Chagas em todo o Brasil. Esse aqui é o slide que eu tive o prazer de pegar de uma colega aí do Pará, doutora Ana. Ela colocou e ilustrou muito bem, eu fiz questão de trazer para vocês, vários casos que a gente viu na mídia com contaminação oral na cana-de-açúcar, no Pará e no Amapá, com os frutos regionais do açaí, abacaba. No Ceará também tiveram casos com a sopinha aqui, que eles tiveram com o coentro. Em outros lugares, não só no Brasil, tivemos também no Peru, na Bolívia e na Venezuela, que também foi bastante divulgado na mídia, essa contaminação numa escola em Caracas, no suco de goiaba, de doença de Chagas aguda. E essa ilustração desse mapa mostra para a gente o quanto a gente não tinha nenhum tipo de preocupação até 2005. Em 2011 começam a aparecer o risco médio e baixo na região norte e nordeste, e obviamente que esses relatos já vinham acontecendo na região amazônica desde a década de 60 e 70, lá no Pará, no próprio aqui no meu estado, no Amazonas, nas décadas de 80, Maranhão, Acre e Amapá. Isso tudo tem uma peculiaridade muito grande, porque a transmissão oral estava em evidência e os frutos de palmeiras da nossa região, eles são contaminados, eles têm otriatomínios que podem estar infectados ou com as fezes infectadas, e no preparo desses frutos, não são os frutos que são os vilões, mas sim os triatomínios que vivem nessas palmeiras e nessa manipulação do fruto, é que a gente, então, tem essa contaminação e esses surtos, principalmente na região do Pará, que eu acredito muito que a doutora Dilma vai colocar para a gente com bastante propriedade. Isso preocupou muito todos nós aqui da região, a ponto de que as autoridades acharam que seria por bem fazer cursos de capacitação dos microscopistas de malária, que é muito comum aqui, tanto esses microscopistas a nível ambulatorial e de laboratório, para que eles fossem treinados a detectar o Trypanosoma cruzi na lâmina, e a gente pudesse fazer mais diagnósticos, né, com mais precocidade da doença de Chagas, lembrando que se a gente detectar precocemente, se a gente intervir precocemente, a gente tem um resultado bastante significativo e satisfatório no tratamento e na cura. Vejam que os casos da doença de Chagas agudo até 2011 não eram expressivos a nível de toda Chagas na Amazônia, 1.252 casos a nível de Brasil, né? E, olha, 70% desses casos são de transmissão oral, ou mais do que isso, e quando chega depois a outra situação epidemiológica, chega a mais de 5.180 casos, então, de doença de Chagas aguda no país. De novo, o estado do Pará em evidência aí na prevalência dessa doença. Aqui eu trouxe alguns casos do nosso estado, mostrando que também tivemos vários casos isolados, surtos e isolados, em cada um dos nossos municípios, totalizando 50 casos isolados desses municípios que vocês podem ver nesses mapas, e 9 surtos de transmissão oral, totalizando 117 casos de surtos e 50 de casos isolados aqui no estado do Amazonas. Isso foi interessante porque esse surto aqui em Lábrea, né, um município aqui do nosso estado, nós tivemos um surto em 2018 e uma família toda tomou um suco de açaí e conseguimos trazer esse suco lá de Lábrea para Manaus e nós conseguimos pela primeira vez, publicar, identificar o Trypanosoma cruzi realmente nesse suco, e para que a gente pudesse realmente ter comprovação científica, a gente sabe muito bem disso, mas a gente conseguiu ver, ele ficou congelado praticamente 22 dias, esse suco, a gente teve acesso depois, e ainda assim eu tive a oportunidade também, participei, e ver o Trypanosoma cruzi andando quando foi resfriado
isso daí, essa publicação foi fantástica, assim, para o nosso grupo, em termos de comprovação científica. De modo que, nesse patamar dessas investigações, tantos surtos acontecendo, o grupo de doença de Chagas aqui do Hospital Tropical, né, sobre a liderança do Dr. Jorge Guerra, a gente faz um trabalho de referência, dando uma ênfase especificamente, no nosso caso, especificamente na cardiologia, com exames elementares de eletro, Holter, eco com strain, né, e também avançamos um pouco mais em relação a isso quando a gente começou a pensar nesses surtos, nessa quantidade que cresceu significativamente aqui no nosso estado, tentar ver se essa doença de Chagas aguda, se esses pacientes realmente apresentavam algum tipo de injúria nessa fase mais aguda, uma injúria miocárdia que realmente fosse relevante, através de uma ferramenta, o SCORD Silvestre, que não sei se todos lembram e conhecem, mas é uma ferramenta utilizando um eletrocardiograma de 12 derivações, onde a gente pode aplicar esse score que, primeiramente, foi utilizado para isquemia, para investigar infarto agudo do miocárdio, necrose nesses pacientes do infarto, mas também bastante usado na doença de Chagas crônica, e a gente, então, colocou isso na doença de Chagas aguda para ver se a gente conseguia precocemente ver algum tipo de gravidade a nível de célula, a nível de injúria miocárdica. A gente vinha falando que é uma região muito peculiar, muito vasta, de difícil acesso. Quem sabe, né, usar uma ferramenta como eletrocardiograma associada a esse score pudesse ser uma ferramenta de triagem, que a gente pudesse pelo menos fazer uma primeira estratificação de risco, já que a gente tem uma dificuldade muito grande, tanto no tratamento como no follow-up no segmento desses doentes que moram aí nessas regiões mais distantes aqui da nossa capital. Obviamente que a ideia era que a gente fizesse, então, essa detecção precoce com ressonância em doença de Chagas agudo. Felizmente foi o resultado do meu trabalho de doutorado na Fundação de Medicina Tropical. A gente conseguiu realizar, então, ressonância nesses pacientes na fase aguda e subaguda, com segmento aproximadamente de 1 ano, né? Com um exame ouro, realmente, para fazer isso, e perceber que, sim, a gente também tem a presença, né, de realce, de fibrose em alguns desses pacientes com a doença de Chagas aguda. E aí, por último, assim, só para a gente terminar, e depois a gente vai ficar super à disposição de conversar e comentar cada um dessas dúvidas de vocês, mas dizer que a gente falou bastante da doença de Chagas, mas esses pacientes que evoluem para essa doença de Chagas crônica, autóctone da Amazônia, também é um paciente como a gente está habituado a ver na Bahia, em São Paulo, nas áreas endêmicas. São pacientes que têm realmente dilatação, disfunção ventricular, fibrose miocárdio, e pode sim desenvolver arritmias malignas, ser sobrevivente de mortes súbitas, implantar cardioversor desfibrilador implantável e até ter choque e funcionar esse CDI como a gente estava bastante habituado a ver nas outras regiões. Então, às vezes existe, né, essa controvérsia de não temos Chagas na região norte, não temos Chagas na região norte e nordeste, mas norte especificamente, porque o nordeste a gente já tinha Bahia, mas temos sim, temos casos mais simples, casos que são tratados precocemente, casos que evoluem para a fase crônica e que tem complicações, como tem a doença de Chagas, que a gente está bem habituado a conhecer. Eu acho que a gente precisa realmente estudar ainda mais, ter mais casos, conversar entre os colegas da região, para que a gente, então, tenha mais experiência e mais determinação do que realmente a gente precisa fazer para diminuir, para mudar esse paradigma de que ainda temos tantas mortes, temos tantos casos e tão pouca detecção desses pacientes. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição. Obrigada, Cátia, palestra maravilhosa. Agora, eu acho que o Cláudio vai apresentar o segundo, né? Isso, excelente palestra, Cátia, parabéns aí pelo cumprimento da hora, no estrito da norma. O segundo tema da noite de hoje é a doença de Chagas da fase aguda à forma crônica, o que o clínico precisa saber. Para responder essa pergunta, nós convidamos a doutora
é Dilma do Socorro Moraes de Souza, ela é do Pará, ela é doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, cardiologista da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Pará e pesquisadora em doenças de Chagas pelo CNPq. Dilma, uma boa palestra, faça brilhar a luz da paraense bonita que você é e muito capaz. Você está com o microfone fechado. Queria agradecer inicialmente a Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, a diretoria, em nome do Albuquerque, né, pela iniciativa de fazer o primeiro simpósio de doença de Chagas da região Norte-Nordeste. Né? Então, a doença de Chagas, ela vem se alastrando pelo mundo todo. E, infelizmente, dá um destaque aqui para o Pará, né? Para a região norte e principalmente para o Pará, infelizmente, né? Então, como a doutora Kátia falou muito bem, eu vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu sou meio enrolada nas tecnologias. Tá dando para ver? Não? Sim, tá. Sim? Só precisa maximizar a tela. Eu não... Tá em tela cheia, não? Não, aqui Só embaixo... colocar um modo de apresentação. Modo de apresentação. Isso. Isso aí. Tá. Bom, eu considero um desafio o tema, né? E eu vou começar respondendo a pergunta. Licença, Dilma. Doença de Chagas, da fase aguda à forma crônica. O que o clínico precisa saber? Então, vamos começar respondendo essa pergunta. Ainda não maximizou, desculpa interromper. Tem que clicar de novo lá isso aqui, aí mesmo. Vamos ver agora. Dilma. Só que agora sumiu. Dilma. Alguém me ajuda aí, por favor? Dilma, compartilhe Oi. de novo Vamos compartilhar. a tela. E quando a senhora compartilhar a tela, na base da sua tela vai ter alguns ícones que tem a apresentação do slide e tem um livrinho aberto. Se você clicar no livro aberto, você compartilha com mais facilidade. Ver se eu consigo aqui. Ok. Olha aqui embaixo. Aí você Consegui? tem o livro. Conseguiu, a gente está vendo sua tela. Você precisa compartilhar. Ele tem 80%. Clique no segundo item após 80%. No segundo ícone, no segundo após 80%, à sua esquerda. O outro, esse. O outro? Não conseguiu? Não. Clique no livrinho aberto que está do lado desse aí. Aí, isso. Já? Espera aí, agora. Ok. Bom, eu vou começar respondendo essa pergunta. O clínico precisa saber que a doença de Chagas, ela se divide em duas fases, a fase aguda e a fase crônica, né? E a fase crônica, aqui nós vamos focar na parte da forma cardíaca, indeterminada e determinada, com ou sem disfunção. Claro que nós temos a forma digestiva Dilma. e a forma mista, né? Mas, olha o que interessante, é que nós temos uma doença com duas fases, né, ocasionada pelo mesmo parasita, ou seja, são evoluções diferentes. E qual é o nosso desafio no século XXI? Conhecimento da história natural da fase aguda. Dilma. Dilma. Oi. Clique de novo, aí tem o número 80%, aí tem um quadrozinho, aí tem um livrinho aberto. Clique nesse livrinho aberto, isso aí. Beleza. Conseguiu? Consegui. Desculpa aí, gente. Aí você vai na seta o page up, page down no computador. Tá jóia. Bom, a gente precisa conhecer a história natural da fase aguda e a sua transição para a cronicidade. Qual é o marcador, né, mais sensível que me direciona para a cronicidade?
Então, nós temos marcadores evolutivos também da fase crônica indeterminada, que é um grande desafio, conhecer esses marcadores, que vão evoluir para a forma cardíaca. Então, veja bem, a forma indeterminada, o que a literatura fala? O paciente está com eletro normal, sem sintoma, eletro normal, raio-x normal, e os exames digestivos, da parte digestiva, tudo ok. Mas, quando você usa a metodologia, recursos diagnósticos mais aprimorados, você vê que não é bem assim. Só que esses achados, na forma indeterminada, nenhum estudo mostrou que são marcadores prognósticos. Tanto que não foram incorporados com evidências fortes nas diretrizes, né? E a fase aguda? A fase aguda, ela começa nas primeiras semanas ou meses após a infecção, tá? Então, qual é o desafio dessa fase? Estimativa de tempo. Pode ser um tempo indefinido, porque o paciente está numa zona endêmica e ele pode se reinfectar. Nós temos grupos de pacientes assintomáticos ou com sintomas inespecíficos, e tem aquele paciente que evolui de forma grave, com miocardite grave até óbito. Meningoencefalite também, mas é muito difícil, tá? A gente não tem quase visto isso, mas o desafio nessas situações, nesse cenário clínico, é na suspeição diagnóstica e no tratamento. Obviamente que você vai tratar se você suspeitar, quando houver uma suspeita, né? Na fase aguda, ocorre um predomínio da transmissão oral no século XXI, né? Então, a gente tem o predomínio da transmissão oral em relação à vetorial. Não que não tenha casos vetoriais, tem, mas é muito menos frequente. E a apresentação clínica? A doutora Kátia acabou de apresentar e falou um pouquinho na forma de surtos de microepidemia familiar, principalmente aqui na região norte do Brasil. Tem chagas agudo em todo o país, em todo o Brasil, né? E tem chagas agudo também na Latinoamérica. Mas o que acontece? Infelizmente, o nosso país, né, a região norte, ela é mais afetada, e principalmente o estado do Pará. Bom, um outro desafio que a gente precisa vencer, e é problema, daí eu comecei com um problema, a porta de entrada da via oral. A carga parasitária e as nossas cepas, elas podem sim influenciar na evolução da fase aguda. Um outro problema, e que a gente observa na prática médica, é que a transmissão oral ela é muito mais grave quando você relaciona com a vetorial. Bom, dentro desse contexto, eu trago aqui as principais manifestações clínicas da doença de Chagas aguda. A febre persistente, e aqui eu trago a nossa casuística de 847 pacientes, e a casuística da doutora Ana Iece Pinto, de 181 casos, que predominou a transmissão via oral. Qual que foi o achado mais frequente? Febre persistente. Depois nós tivemos, em ambas as casuísticas, depois o edema de face, eles têm muito edema de face, que na casuística dela foi mais de 50%, né? E a gente encontra muito isso. Na nossa casuística foi em torno de 38%. E outros sintomas inespecíficos. Mas o que chama atenção nessa casuística da doutora Ana, assim como na nossa? Nós temos descrição de nodulações dolorosas, né? Então, esses nódulos, a linfadenopatia, foi muito pouco frequente na casuística dela. E na nossa, a gente quase não encontrou.
Se nós voltarmos no tempo, vamos voltar no tempo agora para a gente poder entender esses achados. Então, eu vou voltar no estudo de Bambuí, que foi um estudo longitudinal, realizado em oeste de Minas Gerais, na década de 1940, 50, onde Bambuí tinha 20 mil habitantes, e predominava a transmissão oral, vetorial. A população desse estudo, a maioria era crianças. Sintomas inespecíficos, que aí, nenhuma novidade. Febre, 100% dos casos, igual, tá? Mas quando a gente vai aqui em destaque por sinais de porta de entrada, que a gente não encontra nas nossas casuísticas, a gente observa o sinal de România, muito frequente, e a linfadenopatia. Em destaque também, lembrar que essa população dessa época, que era infectada pela via vetorial, era tratada com antimaláricos, com arsênicos, com tratamento para leishmaniose, não tinha o tratamento etiológico que nós temos hoje. O que eles fizeram? Pegaram 180 pacientes e dividiram em casos fatais e não fatais. E observaram aqui, ó, que os eletrocardiogramas, eles eram normais, na maioria dos casos que não eram fatais. E os casos fatais predominavam o eletroalterado. E se vocês forem observar aqui, as alterações primárias da repolarização foi muito frequente. Foi um achado frequente. Mais frequente, mas os bloqueios, principalmente o bloqueio de ramo direito, não foi tão frequente na forma vetorial. Vamos agora ver quando eles dividiram 278 casos examinados em Bambuí, né? Então, eles dividiram por faixa etária. O que eles observaram? Alterações primárias da repolarização ventricular, né? E 20% das crianças tinham eletroalterado, 20% das crianças abaixo de 2 anos de idade. Aí, estudar a cor. Porque o entendimento é que os afrodescendentes têm maior letalidade da doença de Chagas na fase aguda. Muito bem. Quando a gente vai estudar a taxa de letalidade, observar o que eles estudaram, olha aqui a taxa de letalidade bem alta em crianças de até 2 anos de idade. Muito bem. Aqui eles avaliaram os indicadores prognósticos de casos fatais e não fatais. Então, aqui eles observem aqui, olha, que 100% dessa casuística cuja transmissão era vetorial, tá? Apresentavam linfadenopatia, que é o que a gente não encontra nas nossas casuísticas aqui, onde predomina a transmissão via oral. A gente supõe, hoje, eu estava conversando numa reunião científica, que pode estar relacionado esse sinal de linfadenopatia com a transmissão vetorial. A gente supõe. Um outro achado muito importante, que foi um marcador, que eles encontraram, um marcador prognóstico, né, foi o acometimento cardíaco. Muito bem. Quando a gente analisa as nossas casuísticas da transmissão via oral, o que a gente encontra tanto na casuística no N de 161 pacientes, da nossa casuística, como da doutora Ana I.E.C. Pinto. A alteração da repolarização ventricular foi o achado mais frequente, tá? Mas olha aqui, você vai dar uma olhada, os bloqueios não foram tão frequentes. Quando a gente observa esse paper aqui das manifestações do eletrocardiograma em Caracas, naquele surto de Caracas na Venezuela, você observa que o eletrocardiograma foi alterado na maioria dos pacientes que foram infectados via oral, nesse surto grande.
E a alteração primária da repolarização é o achado mais frequente, foi o mais frequente. Vamos lá. Vamos estudar agora, observar, eu trouxe esse estudo da forma crônica indeterminada. Eu coloquei um pouquinho, um resumo, para que vocês possam entender. Então, esse caso aqui, esse estudo ele analisou um estudo de caso-controle, foi um caso-controle, cujo objetivo era estudar a morbidade da doença de Chagas. Um estudo do Dr. Cura. Analisaram 264 pacientes pareados por idade e com sorologia positiva, que foram avaliados e seguidos numa corte transversal. A idade, 10 a 82 anos. Então, olha aqui, eu coloquei aqui este resumo para ficar mais legível. Então, a incidência de cardiopatia chagásica, quando se considerava o paciente na forma indeterminada, foi 38,3%. Naquele paciente que era visto como indeterminado. E o agravamento da forma cardíaca, que era estabelecida, foi em torno de 24%. 34,5% tiveram uma evolução progressiva. 5,7% inalterado e 8,2% regrediram as alterações. Eu trouxe essa meta-análise que saiu em 2020, muito bem analisada, cujo doutor Anish Hassi faz parte da equipe de pesquisadores. Então, eles meta-analisaram 32 estudos, tá, em pacientes com a forma crônica indeterminada. Mas, se vocês observarem, tem países da América Latina, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, o número de participantes bastante heterogêneo, a idade também bastante heterogênea, e olha aqui, o interessante é que muitos pacientes não eram tratados, não receberam tratamento etiológico. E aqui, os eventos cardíacos. Então, os eventos cardíacos também foram bastante heterogêneos, em cada estudo. Bom, aí o que aconteceu? Eles homogeneizaram todos esses estudos e se chegou a um resultado de 1,9% o risco do paciente da forma indeterminada evoluir anualmente para a cardiomiopatia. Fizeram a mesma coisa na doença de Chagas aguda. Meta-analisaram 9 estudos, alguns prospectivos, corte, uma série de casos, né? Então, o país também, Brasil, Venezuela, El Salvador. Aqui eu fiz um pequeno resumo para que ficasse bem entendido. O número de participantes teve um N de 50, com idade média de 26 anos. A principal rota de transmissão desses 9 estudos predominou a transmissão vetorial, depois a oral. E tinha estudo bastante heterogêneo em relação a segmento, de 6 meses até segmento de 27 anos. O pool estimado para cardiopatia crônica foi em torno de 6,8%, e a taxa de eventos cumulativos, 49% em 10 anos, bem alta. Tentaram homogeneizar, o que eles fizeram? Homogeneizaram esses estudos para corrigir esses vieses, e o que foi o achado? 4,6% desses pacientes na fase aguda evoluem para a forma crônica anualmente. Em relação à avaliação diagnóstica da fase aguda, suspeita epidemiológica, quadro clínico suspeito de febre prolongada, e você só fecha o caso como agudo com a detecção do parasita, ou seja,
métodos parasitológicos diretos. Você só pode dizer que o paciente está na fase aguda, é agudo, né, quando o encontro do parasita. Em relação ao diagnóstico da fase crônica, é sorologia. Fase crônica é sorologia. Você tem que me pedir, no mínimo, por 2 métodos diferentes. Imunofluorescência, hemaglutinação, ELISA. Tem outros métodos, PCR, diagnóstico, QBC, hemocultura, mas isso está muito a nível de centros de pesquisa. Bom, como considerações finais, para mim, né, a gente entende que a doença de Chagas é a doença dos vieses. A história natural é totalmente desconhecida, tanto da fase aguda, como melhorar os métodos diagnósticos da fase crônica indeterminada. Precisamos fazer sistematização diagnóstica para as fases aguda e crônica. Definir melhor nossos critérios diagnósticos para as alterações cardíacas na fase aguda e crônica indeterminada. Eu vou deixar, como é o Dia Mundial, a comemoração alusiva ao Dia da Doença de Chagas, eu não poderia deixar de falar dessa maravilhosa obra do Flávio Tavares, que deixou esse legado para a cardiologia brasileira. Aqui a nossa Betina Ferro de Souza, que é a nossa cardiologista paraense, que foi a primeira mulher paraense a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui nós temos os deuses, a Igeia e o Esculápio, né, deuses gregos. Aqui ela representando a higiene e ele a cura. Então, a medicina, ela é feita para entregar para os médicos aplicarem né, em prol da saúde da população. Né? Então, aqui nós temos os deuses integrando a medicina para o Carlos Chagas, que é o personagem central do quadro. O Oswaldo Cruz, aqui nós temos também o Andy Jatene, e tem toda uma paisagem, tem a paisagem amazônica, tem a Fiocruz, tem as casas de taipa. Então, essa belíssima obra que foi um legado e que tem o Carlos Chagas, nosso querido Carlos Chagas, ilustre cientista, né, como personagem central. Muito obrigada. Cláudio. Agradecer aqui, então, eu acho que o Cláudio está sem o som. Né? Então, vamos lá. Está me ouvindo? Tem. Agora é você que apresentou a Dilson. Exato, então. Veja só. Agradecer aqui a Dilma, excelente, e esse final, adorei ver aquele quadro, né? Impressionante, impressionante. Isso, e agora vamos falar sobre o terceiro tema, que é o tratamento etiológico da doença de Chagas na fase aguda e na fase crônica, com o doutor Adilson Marcos Silvestre, né? Vamos falar aqui, né, para passar para vocês aqui as informações sobre ele. O doutor Adilson, ele é vice-presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia, pesquisador em epidemiologia cardiovascular na Amazônia, professor de clínica médica da Universidade Federal do Acre, médico pela Universidade Federal do Rio Grande, doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, PhD em doença cardiovascular pelo Brigham and Women's Hospital, na Universidade de Harvard, em Boston, Estados Unidos, e Master em Saúde Pública na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Doutor Adilson, é um prazer aqui ouvir o senhor aqui falar sobre tratamento etiológico. Boa noite a todos. Só me confirma se o som da minha tela aqui está tudo ok. Perfeito, então, perfeito. Ótimo. Muito obrigado a toda a Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia
e eu quero falar um pouquinho sobre tratamento para fechar toda essas excelentes explanações aqui, tanto da Kátia quanto da Dilma. E eu queria falar um pouquinho, trazendo alguns dados que são nacionais e que a gente tem fontes em relação à doença de Chagas, e começar com um dado aqui que é justamente de um estudo que nós fizemos em Chagas aguda, onde a gente tem essa linha aqui caindo. Nós fizemos uma meta-regressão em relação à letalidade, tá? Eu não coloquei aqui, mas é a letalidade da doença de Chagas aguda, tá? Em especial por contaminação via oral, ao longo do tempo. Os primeiros casos são descritos nos anos 60, mas nós temos casos de doença de Chagas aguda, especialmente por contaminação oral agora, nos dias de hoje, como foi comentado recentemente em Pernambuco, então a doença do Nordeste, e aqui no Norte é o dia a dia, especialmente da Dilma lá no Pará, porque segue aí a cadeia produtiva do açaí. E o que nós podemos perceber aqui, essa linha que vem caindo é justamente uma letalidade menor. Na meta-regressão, nós podemos ver que, ao longo do tempo, as pessoas que têm Chagas aguda, elas morrem menos. Então, já houve mortalidade descrita em alguns surtos de 50%, 25%, ultimamente essa letalidade é bem menor, ou seja, o número de pessoas contaminadas, a quantidade que morre é menor. Por que isso aconteceu? Então, como existe essa sessão de hoje, é uma sessão que dá awareness, que as pessoas ficam sabendo muito mais da doença, os médicos ficam preparados, e eles começam a pensar que um quadro de uma infecção aguda, uma febre, com uma dispneia, um quadro de insuficiência cardíaca aguda, pode ser um quadro de Chagas aguda, onde um tratamento não só da insuficiência cardíaca aguda, mas o tratamento específico pode funcionar. Essa linha aqui caindo ao longo do tempo, a letalidade que diminui não quer dizer que o benzonidazol que é o responsável, é o tratamento específico, mas um cuidado em si, mais aplicado, o reconhecimento mais precoce da doença tem funcionado, né? Então, os esforços têm funcionado, e esse simpósio aqui é justamente para falar sobre isso. As pessoas têm que saber sobre Chagas, elas têm que saber que a doença existe, que ela é importante, que mata, e ela, em sendo reconhecida, existe um tratamento específico, e é isso que eu vou trazer alguns dados aqui da literatura para a nossa discussão. O que nós fizemos recentemente, que foi agora já médico, infelizmente, foi para o lado da cirurgia, mas era meu aluno de graduação, que fez essa revisão sistemática, que muita gente aqui desse painel está envolvida, e que foi publicado, onde nós vimos que aquilo que a Kátia falou, que a epidemiologia mudou, né? Chagas agora pinta de vermelho justamente o norte, e especialmente o Pará, que é onde nós temos mais casos de doença de Chagas. Então, a doença de Chagas mudou sua epidemiologia, especialmente a doença de Chagas transmitida por via oral. E nessa revisão, nós colocamos 2.500 casos de doenças de Chagas de contaminação oral, com cerca de 97 mortes, né? E como nós vimos, as mortes aconteciam mais no passado. Mas é uma doença, como nós sabemos, negligenciada, e doenças negligenciadas tendem a ficar endêmicas e a persistir no nosso meio, porque elas não têm medidas tão contundentes para que sejam controladas. E aí, essa aqui é uma figura, só para a gente ter uma noção, mas de algo que aqui já foi falado, mas para mostrar na forma de uma figura, e esse desenho tentando trazer um pouquinho, claro, guardadas as devidas proporções, mas uma vez eu vi aquele gráfico da marcha de Napoleão para a Rússia, então, hoje em dia, né, Albuquerque, não é bom a gente falar em Rússia, nem leste europeu, mas Napoleão uma vez foi para lá, infelizmente, para ele deu errado, ou felizmente, enfim, mas, então foi feito um gráfico, justamente onde iam se perdendo os soldados ao longo do tempo. Então, esse gráfico, ele era mais espesso, e depois ele vai ficando mais estreito, conforme os soldados vão morrendo. O que nós vemos na doença de Chagas, e eu tento aqui reproduzir um pouquinho, é justamente quando a pessoa tem infecção pelo tripanossoma, a fase aguda, cerca de 2% de morte, tá? Então, algumas pessoas já morrem nessa fase. Então, pode chegar a 5%, nossa meta-análise foi realmente 1% de letalidade. Então, 99% passam por isso, né?
alguns ficam na forma indeterminada, por mais que façam uma cardite, eles podem recuperar e o coração estruturalmente ser normal pelos nossos métodos, pelos nossos exames que veem a estrutura. E essas pessoas que ficam na forma indeterminada, nós sabemos que em 10 anos elas têm uma sobrevida muito boa. Só que muitos desses podem ir passando ao longo do tempo, podem ir desenvolvendo cardiopatia, mais ou menos aquela evolução prognóstica que a Dilma comentou. E quando se desenvolve a cardiopatia, claro, os dados mudam um pouquinho, mas o prognóstico desses pacientes que têm cardiopatia, ele já é bastante pior. Bom, então isso ao longo de 10 anos. E o tratamento pode ser feito em qualquer momento, né? E o que eu vi é que não há consenso. Cardiologista trata menos o tripanossoma e dá mais bloqueio neuromoral. Infectologista gosta de dar remédio que vai no bicho. Então, muda um pouco, conforme, se nós vermos, então, eu revisei um pouquinho sobre o Ministério da Saúde, consenso de cardiologia, Conitec, a Comissão de Tecnologias, também lança aí a sua proposta, e se é um infectologista, muda um pouco, se é mais cardiologista que está dominando também, é um pouco diferente. Isso porque os dados não são tão contundentes. Quando vai se tratar, e aqui nós vamos falar tratamento específico, vamos falar em benzonidazol, às vezes allopurinol, quando o caso é pós-transplante, a ideia é justamente evitar a evolução para formas estruturais da doença, evitar os megas também, evitar a morte. Tem outros desfechos, como nós vamos ver, mas esses são os principais. Quando nós falamos em medicamentos, eu gostaria de focar bastante em benzonidazol, um outro nitroderivado aqui é o nifurtimox, muito embora não seja disponível, e os derivados azólicos não parecem ser uma boa escolha quando os ensaios clínicos os comparam com benzonidazol. Benzonidazol parece melhor. E o allopurinol, mais algumas séries de casos no Brasil em pacientes que passaram por transplante cardíaco. E aí, quando se trata, uma das formas, e essa aqui é uma colaboração da ANEC, então, quando se trata, um dos objetivos é justamente reduzir marcadores aqui que são intermediários, exames, ou seja, ou PCR, ou no caso, títulos de anticorpo. E nessa série de casos aqui, ao longo do tempo, 11 pacientes, o que se observa realmente, você dá o remédio, dá benzonidazol, e essas pessoas, elas reduzem a presença do tripanossoma na circulação. E esses 11 casos, o que se observa, e aqui bastante registrado, o que se observa é justamente que há um bom resultado. Muito embora nós não tenhamos controle em relação a pessoas que não que não receberam tratamento, que todo mundo tratou, então, ao longo do tempo, o que se observa é que há uma normalização. Na fase aguda, tinha ou uma efusão pericárdica, ou até mesmo sinal de cardiopatia, uma cardite, e que a maioria fica normal nesse caso aqui, só a disfunção diastólica com hipertrofia, que certamente não é uma alteração descrita no Chagas, então, normalização de todas. Então, esses dados, por mais que não controlados, mas sugerem que a resposta é muito boa. A gente tem a resposta sorológica do PCR, uma resposta de estrutura do ventrículo. Quando a gente passa, então isso, até aqui para falar de fase aguda, aquele dado indireto que eu falei da nossa meta-análise, uma série histórica mostrando redução de letalidade. Na fase aguda, esse marcador que a gente tem de dados são realmente séries, mostrando, em especial, marcadores sorológicos ou PCR, e aqui esse Stop Chagas, um estudo que é para a fase indeterminada. Na verdade, o objetivo aqui era comparar o benzonidazol com um derivado azólico. E nós vemos aqui, nesses pacientes, 30 pacientes em cada grupo, né, pacientes que tinham sorologia positiva para Chagas, mas não tinham doença estrutural, em média 38 anos de idade. Então, no acompanhamento desses pacientes, ao longo de 360 dias, o que se observa é a percentagem de pacientes que ficaram negativos. Esse triângulo aqui é justamente o benzonidazol. Então, mostrando que o benzonidazol, mesmo nessa fase, ele tem uma boa resposta aqui para retirar o tripanossoma, né? Aqui demonstrado pelo exame da PCR. E aí, existe, sim, algumas, por conta desses estudos observacionais, são estudos de séries de casos,
existem tentativas de sumarizar dados e dizer, olha, funciona, vamos juntar tudo e fazer, e dar um rótulo, revisão sistemática aqui com a marca Cochrane, Cochrane. Então, aqui foi feita justamente para pacientes assintomáticos, e aí fazendo uma salada de medicamentos. Nesse caso aqui, mais benzonidazol e nifurtimox, mostrando que, ao longo do tempo, se vocês observarem, tentar ver o desfecho justamente de não ter progressão de cardiopatia, a gente nota que sim, que parece proteger, mas o diamante toca então, nós não temos aqui, no intervalo de confiança, a gente não pode dizer que é efetivo. São estudos com, olha só, com uma heterogeneidade grande, a gente vê aqui o enquadrado, fica bem alto, os medicamentos são diferentes, e aqui trazendo quase a mesma coisa com todo tipo de medicamento que é usado para tratamento de Chagas de forma indeterminada, também o diamante vai para o lado de proteção, mas não consegue mostrar que realmente é benéfico. De novo, falando, são estudos bastante heterogêneos, populações heterogêneas, a forma de tratamento também, então traz bastante heterogeneidade, então talvez por isso não se consiga dizer assim, olha, funciona e a gente cravar para tratar todos os pacientes que sejam na forma indeterminada da doença de Chagas. E aí, trazer aqui, é bastante batido isso do Benefit, um estudo feito com participação brasileira, o pessoal de Ribeirão, do tratamento de Chagas, aqui já na forma crônica, tem cardiopatia, né, então na inclusão, a definição tinha cardiopatia, quase 3.000 pacientes, um segmento médio de 5 anos, para tratar esses pacientes, então, tratamento específico, paciente que tinha cardiopatia, aí você dá ou não dá benzonidazol, um ensaio clínico randomizado, aqui um segmento até 7 anos, e o desfecho era um combinado bastante grande de desfecho, aqui tudo que pudesse acontecer que fosse relacionado ao Chagas foi colocado. Morte súbita, arritmias, TV, desenvolvimento de insuficiência cardíaca, marca-passo, TX, AVC. Quando a gente põe, assim, desfechos vários no estudo, nós também começamos a ter problemas de classificação de cada desfecho, como é que é feita a adjudicação. Então, isso insere problemas e pode inserir uma coisa chamada viés de má classificação, misclassification bias, onde você começa a dar mais heterogeneidade. Isso, uma das pessoas que é envolvida, que é o Dr. Anis Hassi, ele acha que é uma grande, realmente ele defende que funciona, então é sempre bastante polêmico nas discussões, porque ele acha que esse estudo, ele seria positivo se tivesse uma metodologia mais bem controlada, e tem algumas outras críticas a esse estudo, mas é um estudo que está publicado na New England e que ele é dado como negativo. Claro, a gente vê aqui na Kaplan-Meier, benzonidazol placebo, as curvas são sobrepostas e nós temos, aqui não tem nenhuma diferença em relação a esses desfechos, né. Existe a análise, subanálises aí também desse estudo, sem grandes esperanças de que funcione em algum momento. Bom, quando nós falamos, então, em tratamento específico, o benzonidazol é o medicamento usado. No Brasil, ele tem disponível 100 mg em 12,5, né, e, no geral, o que se fala é que deva ser dado para os adultos 300 mg por dia, foi o que o Benefit fez, né, então o tratamento de benzonidazol para o adulto chega aproximadamente 5 mg por quilo por dia, dá isso, e o Benefit, esse último estudo que eu usei para cardiopatia crônica, cardiomiopatia chagásica crônica, usou justamente 300 mg por dia. Então, essa é a orientação aqui, falando em tratamento mesmo na fase, para a fase aguda. Para crianças, 5 a 10 mg quilo dia, né, e aí essa formulação de 12,5 mg permite que você faça esse ajuste e trate por 60 dias. Alguns locais, Ministério da Saúde, Conitec, falam em tratamento de 40 a 80 dias, que foi o que o estudo Benefit fez para a forma crônica, mesmo para a fase aguda, mas no geral um tratamento aí de 60 dias. Os efeitos colaterais mais descritos são o rash, neuropatia periférica, alguns sintomas sistêmicos, como uma síndrome de Sullivan-like, e algumas vezes alterações medulares.
Se orienta também que esses pacientes, por conta dessas possibilidades de efeitos colaterais, esses pacientes no segmento que seja controlado com um hemograma, uma creatinina, um perfil hepático aqui para a lesão hepatocelular e um screening para algumas lesões de pele. E aí, o segmento desse paciente, no geral, é um paciente que é tratado, o que é orientado à avaliação clínica, né, e lembrar que, ao longo do tempo, esse paciente tem um risco, se ele não for tratado, se ele evoluir história natural, 30% pode fazer a cardiomiopatia e cerca de 8 a 10% a forma gastrointestinal. O segmento desses pacientes, o mais simples é com eletrocardiograma, avaliação clínica, mas é orientado especialmente quando acontece alguma alteração, e se possível e disponível, ecocardiograma, Holter e muitas vezes um raio-x de esôfago, estômago e duodeno, né, um raio-x constratado, especialmente se houver surgimento de sintomas. Eu vim aqui, isso aqui está antigo em relação ao tratamento, mas é uma forma que foi buscada de fazer alguma orientação, e de uma forma geral, nós sempre vamos fazer o tratamento específico, a orientação é sempre na forma aguda, sempre tratar, então benzonidazol, 60 dias, nas doses que nós falamos, a forma congênita de infecção, crianças que têm infecção, mesmo que não se saiba há quanto tempo, menores de 12 anos, então, tudo isso aqui é 1A, crianças até 18, já com um pouco mais de fraqueza aqui na recomendação. Na reativação, isso aqui eu tive um pouco mais de vivência, então, realmente, na reativação especial nos transplantados, né, então a gente faz o tratamento, e aonde aqui vale um adendo que há algumas séries de casos com o uso de alopurinol, muitos centros usando benzonidazol, outros usando alopurinol como forma de tratamento. E pode ser discutido aqui para adultos até 50 anos, e se nós vermos o Ministério da Saúde Conitec fala justamente na forma indeterminada, ou quando tiver cardiomiopatia leve, que possa ser tratado pessoas até 50 anos de idade, que tem essa orientação. Então, de uma forma geral, nosso público é mais adulto, benzonidazol 300 miligramas por dia, né? Nós vamos tratar o agudo, o congênito, a reativação, a forma indeterminada, e vamos discutir aqueles abaixo de 50 anos na forma indeterminada. De uma forma geral, assim, a minha experiência, especialmente o que eu vivenciei, muito Chagas indeterminado no INCOR, onde não era feito esse tratamento, não era orientado acima de 18 anos. E na coinfecção por HIV e pré-transplante também é discutido de se fazer o tratamento antes de transplantar. Isso não é praticado, por mais seja discutido, mas nos serviços de cardiologia, onde os pacientes estão na fila, não é feita essa prática. Eu vejo sempre como perspectivas da gente estudar, especialmente por ser uma doença mais da Amazônia aqui, então, se a gente, de fazer o tratamento de forma indeterminada, como nós vimos ali, os estudos são bastante escassos, as meta-análises ali usam estudos que são heterogêneos, a maioria é observacional, né? Então, jovens com forma indeterminada, que parece reduzir morte, e testar se haveria efetividade para um programa de screening, especialmente áreas endêmicas, especial aí para alguns pontos mais quentes para a doença, como no Pará e alguns municípios específicos que a Dilma pode comentar. E da fase aguda, funciona mesmo? A gente tem dados indiretos que sim, né? Eu acho que hoje em dia a gente não tem equipoise para testar e não dar benzonidazol para alguém que tenha Chagas aguda, né? Mas talvez a gente possa documentar melhor isso aí e ver a recuperação desses pacientes e fazer séries históricas. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, doutor Adilson. Vamos abrir para as perguntas, então, né? No grupo de bate-papo, não tem nenhuma pergunta aqui registrada. Doutor Albuquerque, viu alguma questão aí?
Não, aqui, Glória, eu não tenho acesso, né? Eu acho que poderia começar você e o Cláudio animando aí o grupo. E você que tem uma experiência grande, né? Eu vou fazer só 2 comentários, Glória. Primeiro, parabenizar aos palestrantes. Segundo, esses webinários têm sido de uma grande riqueza e para mostrar a originalidade e as peculiaridades que nós temos na nossa região Norte-Nordeste. Eu acho que, especialmente, a apresentação da Dilma mostrando essa mudança epidemiológica, dessa transição, e também da Kátia, de uma doença que a gente aprendeu, né, que era mais do Centro-Oeste, Sudeste, e alguns locais do Nordeste, que era Bahia, Pernambuco, a Paraíba também tinha alguns casos, e há uma mudança epidemiológica hoje, onde os estados do Sudeste e Centro-Oeste diminuem, então, a sua participação, e o Norte-Nordeste, especialmente o Norte, e não por acaso aqui está o Acre, o Pará e o Amazonas representado, se torna a grande fonte, né, de doença de Chagas aguda, e com a mudança também na forma de transmissão, que é a forma oral, né? Então, a primeira pergunta, na verdade, Glória, eu vou fazer para você. Eu sei que você está há muito tempo no PROCAP, acompanha os pacientes Chagas de longa data, né? Há muito tempo. Quando você confronta da Kátia, da Dilma e do Odilson, e compara com o seu ambulatório hoje, em Pernambuco especificamente, houve essa mudança epidemiológica ou vocês hoje têm uma redução dos casos novos e estão tratando mais os casos antigos? E se tem casos novos, qual tem sido a prevalência de transmissão em Pernambuco? Isso. Então, o que é que nós vemos lá? A grande maioria dos pacientes são idosos, os que chegam à nossa casa, né? O paciente na forma crônica e com insuficiência cardíaca, que é um viés do ambulatório, que é um ambulatório também de IC, né? Eventualmente, a gente tem recebido pacientes mais jovens, porque eles vêm daquelas áreas lá do sertão, áreas de extrema pobreza, onde você tem aqueles bolsões de doença. Então, periodicamente chegam adolescentes, jovens, pessoas que realmente têm uma contaminação vetorial pela presença do barbeiro no peridomicílio, né? E no ano de 2019, a gente teve aquele surto, né, da forma oral, que foi uma questão realmente diferenciada, assim, sui generis no nosso ambulatório, porque a gente tinha um evento de Chagas agudo, passava 5 anos para chegar outro, às vezes 10, não chegava nenhum, e de repente, 39 pessoas, né, com Chagas agudo, todos tiveram boa evolução, a gente não teve óbito, graças ao diagnóstico precoce do pessoal do laboratório, que pesquisadores também de malária houve uma pequena suspeição de malária, e aí estava lá o T-Cruze, né, no exame direto do sangue periférico. Então, como eu estava dizendo, a grande maioria dos nossos pacientes são realmente na forma crônica, já com comprometimento cardíaco. Essa é a nossa vivência, sabe, Albuquerque? É o que vem para a gente lá no ambulatório. Agora, eu até queria colocar aqui uma questão, né, que o Odilson estava falando. Eu também sempre achei que a gente não tinha acesso ao Nifurtimox. E aí nós tivemos um caso de uma criança, eram 2 irmãos que chegaram, um de 12, outro de 16, de uma cidadezinha do interior, ambos com sorologia positiva, diagnóstico recente, não vamos dizer que era forma aguda, mas de diagnóstico recente. O primeiro deles tomou benznidazol sem nenhum problema. O outro, quando foi tomar, teve reação alérgica importante, urticária, aquelas lesões de pele, passou muito mal. E aí houve aquela angústia enorme da mãe sobre o que fazer, como fazer. Eu fiz uma cartinha para o Ministério da Saúde perguntando se havia possibilidade de conseguir o Nifurtimox. E, para minha surpresa, 2 semanas depois, chegou o kit de tratamento para mim sem nenhuma dificuldade. E aí essa outra criança, esse outro adolescente foi tratado e com bom resultado, né? A gente acompanhou por um período de tempo com imunofluorescência indireta, com decaimento de títulos, né? Que é o que a gente tem no ambulatório, a disponibilidade que a gente tem. Viu? Então, assim, o Ministério da Saúde, na verdade, ele disponibiliza o Nifurtimox, desde que a gente acesse
lá assim, através do Ministério da Saúde. Só queria colocar esse depoimento aí, porque eu sempre vejo as pessoas dizendo que não tem essa facilidade, essa possibilidade. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Dilma, Glória, boa noite a todos. Realmente foi uma noite de informações muito valiosas para todos nós, e certamente vai contribuir para a difusão desse conhecimento que é tão importante. Sendo uma doença negligenciada e menos discutida, acabam os pacientes tendo menor oportunidade. Um colega aqui de Salvador, Maurício Barreto, ele está com dificuldade de acessar o chat na plataforma e mandou para o meu WhatsApp uma pergunta. E essa pergunta ela vem ao encontro de um questionamento meu. Então, vou fazer um questionamento para a Dilma sobre a evolução da doença e vou dirigir a pergunta que está na mesma linha para o Adilson. Dilma, quando você fala da evolução da doença entre fase aguda, fase crônica, forma indeterminada com ou sem disfunção, para o clínico, para o médico clínico, o cardiologista que está na ponta do sistema, quando a gente identifica aquele paciente na forma indeterminada para o coração, qual preditores prognóstico deveria o clínico estar atento para acompanhar na pesquisa clínica com seus exames complementares e que medidas poderiam ser feitas, gerais, não específicas ao tratamento etiológico, para tentar evitar a progressão da doença para uma forma avançada com uma disfunção ventricular? Existe alguma alternativa nesse horizonte? Esse é o ponto para você. E para o Adilson, o que é que ele pergunta, Adilson? Nessa população da forma indeterminada e crônica, leve, em adultos acima de 18 anos, ele entendeu que você não pratica de rotina o tratamento etiológico, mas ele ficou na dúvida se essa recomendação de não fazer rotineiramente é clara ou como você customiza o tratamento. Ficou claro para vocês dois a pergunta? Sim. Posso começar? Por favor, primeiras damas. Primeiras damas. Bom, em relação à forma indeterminada, o que a gente orienta para o clínico, e na nossa visão, o que a gente tem observado, e até mesmo pelos nossos estudos, iniciais das alterações na fase aguda, o eletro é fundamental para o acompanhamento. Chagas é igual ao eletrocardiograma. Uma outra coisa e ficar atento nos sinais clínicos desses pacientes. Apesar de que a gente tem paciente que eles moram em zonas endêmicas. E aí, esse é o grande desafio, porque você pode ter você pode ter esse paciente reinfectando. E aí, quando ele reinfecta, ele pode reinfectar e mudar o eletrocardiograma ou não mudar. Ou ter lesão cardíaca ou não ter sintoma nenhum. Tá? Então, é extremamente difícil, mas o que a gente aconselha, o que a gente prioriza? A gente fez um manual juntamente com a doutora Maria Rita, e a gente estabeleceu uma espécie de um protocolozinho, sabe? Baseado nesses estudos, por exemplo, essa última meta-análise, que fala que a progressão para a forma crônica, né? No caso, para a região norte, a gente tem mais a forma cardíaca. A gente tem 2 casos, aliás, eu tenho 2 casos, mas são importados, não são autóctones. Doutora Ana, eu acho que tem um caso que é autóctone, tá? Mas a gente não tem cepa com alteração, eu acho, vou colocar dessa forma, que dê alteração digestiva, né? Então, a gente, baseado nisso, de 1,9% evoluir para a forma cardíaca, a gente aconselha que acompanhe esse paciente pelo menos a cada 2 anos, com eletrocardiograma, com sorologia, observar se há uma viragem sorológica, né? Porque quando a viragem sorológica é um dos critérios que a gente tem para poder suspeitar que o paciente possa estar reinfectando,
acompanhar a titulação, 1 para 80, aí virou para 1 para 160, 1 para 320, né? Fazer os exames de rotina, ecocardiograma, que eu acho que é importante, aí o que ele tiver de acesso, o Holter, observar os sintomas, porque mudança de sintoma, mudança de alteração no quadro clínico e mudança de alteração no eletrocardiograma ou alterações na contratividade, a gente já tem que ficar atento, não que eles sejam marcadores prognósticos, inclusive não pontua, ou seja, não tem nível de evidência em nenhum guideline, mas a gente aconselha que pelo menos isso, não deixar o paciente solto, monitorar ele pelo menos a cada 2 anos com esses exames. Não sei se eu respondi. Doutor Odilson. Tá bem, Cláudio, obrigado. O que eu vejo, eu vou trazer aqui as orientações, para não trazer a minha individual, que de vivência no INCOR, nós tínhamos pacientes geralmente com mais de 50 anos, alguns com menos, mas onde não era feito o tratamento. Eu acho que deve ser considerado, sim, para pacientes de forma indeterminada abaixo de 50 anos. Orientação, Ministério da Saúde e Conitec, de se tratar, né, discutir com o paciente e optar pelo tratamento. Deixa eu fazer um comentário aqui, Albuquerque. Amanhã a gente comemora o Dia Mundial da Doença de Chagas, e aqui no meu período de residência eu tive a oportunidade, né, na década de 90, entre 94 e 96, de conviver com o Dr. Otto Santana, que é arritmologista, um dos precursores da arritmologia aqui em Salvador. E Dr. Otto Santana, trabalhando aqui no interior da Bahia, desenvolveu uma tese de mestrado sob orientação de, se eu não me engano, Steve Maguire, um professor da Harvard, não tenho certeza, onde ele identificou alguns preditores de prognóstico e evolução adversa no paciente com Chagas. Então, à época, essa tese de mestrado do Otto ocorreu entre 1972 e 77, e ele identificou, né, a cardiomegalia, o exame clínico, o índice cardiotorácico é aumentado, o raio-x de tórax, uma classe funcional NIRA maior do que 2, uma extrasístole no eletro de superfície, que equivaleria pelo menos entre 1.000 e 10.000 extrasístoles no Holter, e taquicardia ventricular não sustentada. Então, o Otto, ele fez esse trabalho acabou não tendo uma publicação formal numa revista científica, e, posteriormente, boa parte desses achados do trabalho de Otto, identificados pelo Anis Haas, gerou o SCORE de Haas, que ele trouxe para a gente uma contribuição muito importante para a gente compreender a evolução prognóstica da doença. Então, nesse momento, eu resgato a memória para homenagear meu professor de cardiologia, Dr. Otto Santana, amigo. E eu queria saber de vocês, na prática clínica de vocês, Odilson, Dilma, Glória, Kátia, o SCORE de Haas, como vocês aplicam ele e qual a utilidade dele para alguma tomada de decisão, quer de investigação, diagnóstica, aprofundamento prognóstico, ou mesmo, embora ele diga que não, utilizar ele como um modelo que possa predizer algum paciente que tenha uma possibilidade maior de resposta, embora ele não tenha sido desenvolvido para isso. O que é que vocês acham disso aí? Posso começar? Eu estou ganhando um pouquinho de experiência nessa parte dos crônicos com a forma cardíaca, né? Mas a gente tem um número considerável de pacientes agora com insuficiência cardíaca de etiologia chagásica. O que eu vejo na prática? Eu vejo que é excelente esse score. Vou justificar por quê. Tá? O sexo masculino é um fator prognóstico, de mau prognóstico, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Né? A gente tem utilizado, sim. Quando eu posso, eu utilizo, nem sempre consigo as metodologias adequadas, quando a gente consegue, a gente utiliza, sim. E a gente tem uma boa experiência. Com isso, uma boa aplicabilidade. Eu acho que foi uma contribuição maravilhosa. Bom, eu vou colocar a nossa experiência aqui, apesar de a gente ter uma quantidade pequena de evolução para crônico com doença cardíaca,
chego a arriscar aqui em torno de 25 pacientes, e metade deles já com dispositivos e algum óbito. Então, que a gente faz seguimento ainda dos crônicos com doença cardíaca, então, em torno de 13 pacientes, mais ou menos, isso. Então, não é uma quantidade muito grande, então, a gente, basicamente, aqui, a gente tem pouca chance da aplicação, mas, assim, né, a formação em São Paulo, BP, a gente usou bastante, então, eu tenho uma experiência também de lá, e que a gente, obviamente, que tem todo o uso, uma ferramenta que deve ser usada, ajuda muito, e é fácil, né, a utilização é viável para a gente usar. Eu também, estou de acordo, sempre interessante a gente ter uma ideia de quem é o paciente com pior prognóstico, e o score de Hasse nos permite justamente isso. Já quando estava em grande centro, então no ENCORE eu lembro que os pacientes que vinham para arritmia, que a gente ia decidir se aquele paciente ia para dispositivo, isso ajudava, muito embora não fosse determinante. Via aquele paciente que era de alto risco, com mortalidade de 60%, que é o grupo mais grave, em 5 anos, então esse era um paciente que acabava que o score de Hasse ajudava nessa hora de dividir quem ia ou não ia para dispositivo. E, no geral, para a gente entender prognóstico e até conversar com o paciente e a família, como é que aquele paciente vai evoluir. Então, eu também uso na prática, no mínimo, para o paciente entender a gravidade, para a família entender também os riscos que ele tem, inclusive de morte súbita. Acho bastante útil, Cláudio. Eu tenho uma pergunta aqui, do chat, mas antes dela, eu queria aproveitar aí esse momento que nós fomos um pouco de forma indeterminada. Nós temos tido novas tecnologias que estão sendo colocadas à disposição do cardiologista em vários cenários. Então, o ecocardiograma tem avançado muito, e a gente tem hoje a ferramenta onde a gente pode estudar a deformidade do ventrículo, strain rate, né, e isso permite identificar pacientes que já apresentam algum grau de disfunção sistólica, ainda com fração de ejeção preservada. Por exemplo, no cenário da cardio-oncologia, essa tem sido uma ferramenta onde, pós-quimioterapia, a gente pode iniciar medidas terapêuticas que mudem prognóstico. Os senhores acham, na opinião de vocês, e aí eu acho que é uma opinião de especialista mesmo, que em pacientes que a gente está estudando, essa técnica poderia diferenciar pacientes que ainda em fase determinada, com fração de ejeção preservada, que podendo aplicar os trem e identificar-se a deformidade, da gente testar nesses pacientes a possibilidade de medicações que mudam o prognóstico de insuficiência cardíaca, beta-bloqueador, se não tiver distúrbio de condução, inibidor de ECO, BRA, ARNI, outras drogas mais novas. Qual a impressão de vocês? Eu sei que isso aqui está no terreno da especulação, para a gente pensar um pouco e, quem sabe, aí surgir uma linha de pesquisa para a gente bancar aí pela Norte-Nordeste, Albuquerque, Odilson e colegas. O que vocês acham a respeito disso? Eu tive a experiência, um número pequeno, né, na minha tese, foram 23 pacientes, a gente usou o strain nesses pacientes, na fase aguda, e a gente chamou de um pós-agudo, porque foi um follow-up de 1 ano, né, também repetindo esse strain. Nesses casos especificamente, pensando dessa maneira, né, Dr. Cláudio, mas todos tiveram a fração de ejeção preservada e também o strain dentro da normalidade, então, mas assim, especulando, talvez sim, assim como a gente fez aí, pensando na ressonância, que aparentemente não tinha disfunção, mas a gente já começou a achar um pouco de realce tardio nesses pacientes, né? Como a gente pensa aí no eletrocardiograma, as alterações de repolarização, nossa, da fase aguda, claro, a fase aguda é a fase que o miocárdio está mais friável, que o miocárdio está mais sensível, ele faz essa repolarização. Eu acho que todos os trabalhos, essa estatística da repolarização, da alteração da repolarização, ela vem, e igual como de vocês, né, de 1 ano depois também desaparece, então, a repolarização. Então, eu acredito, sim, que se o strain tivesse mostrado alguma coisa, eu acho que deveria, sim, pensar em aí iniciar alguma coisa, nem que fosse o IECA e beta-bloqueador, eu acredito que sim. Tem paciente, eu vou contar uma
falar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho um grupo de pacientes não muito grande, pequenos, tá? Que a gente não sabe por quê, e aí eu parabenizo o professor Rassi por essa meta-análise, porque eles evoluem diretamente, eles não passam pela fase indeterminada, eles cronificam na forma cardíaca, o eletrocardiograma não altera, eu tenho paciente, tem um dos meus pacientes que abriu com bloqueio de ramo direito, continuou e evoluiu para a forma cardíaca, né? São pequenos, né? São poucos, é uma casuística pequena, mas tem, tá? Uma outra coisa, uma outra situação que eu pergunto até para vocês, e aí eu vou te devolver essa pergunta também, pacientes que têm o strain, né? Baixo, abaixo de 16%, uma fração de ejeção normal, é um caso agudo. Você acha que vale a pena intervir, fazer off-label, tratar? Efetivamente, beta-bloqueador? a gente, nessa fase aguda... doutor Albuquerque. O que você acha, Albuquerque? Presidente do DEIC. Não, do DEIC não. O DEIC atual é o Dilson, não. Dilma, do ponto de vista bem prático, nós não temos evidência para isso, né? Eu acho que a ideia do strain do Cláudio é louvável, mas aí, vejam, vocês todos trabalham em estados territorialmente muito grandes, existe uma grande dificuldade, eventualmente até para fazer o diagnóstico da fase aguda com outras metodologias, então, provavelmente o eletro consegue ser feito, mas o ecostrain, Cláudio, primeiro, ele já é uma técnica tão nem toda a cardiografia faz isso de maneira regular, né? Não houve treinamento. Segundo, a maior parte dos nossos pacientes aqui são pacientes de baixo nível socioeconômico que vão muitas vezes chegar a um serviço de referência algum tempo depois da fase aguda, quando chegam. Então, eu não sei se a aplicabilidade do strain, de um modo geral, para toda essa população seria efetiva, né? E é claro que a gente precisaria de um estudo em longo prazo, com N que pudesse ter alguma afirmação. Intuitivamente, a resposta seria sim, né? Mas do ponto de vista pragmático, não. A gente não teria como fazer. Isso, inclusive, né, uma pergunta também para a Dilma, para o Adilson e para a Kátia, pela dificuldade dos territórios de vocês, o World Heart Federation este ano coloca como desafio, especificamente na doença de Chagas, ele tem até um lemazinho, e o tema dele foi encontrar e relatar todos os casos para derrotar a doença de Chagas. E por que ele colocou isso? Porque, na verdade, a maior parte das taxas de detecção ela é abaixo de 10%. E é muitas vezes abaixo de 1%, né? Por diversas barreiras que a gente tem. Então, acho que talvez uma pergunta que eu coloco para vocês três, que tem as maiores hoje prevalências do Norte-Nordeste, o que é que está sendo feito, o que vocês imaginariam que poderia ser feito para a gente realmente detectar esses casos? Especialmente quando a gente tem agora uma mudança da forma de transição para a via oral, né? O que é que vocês acham que poderia ser feito a cada estado, ou de repente numa proposta da própria Sociedade do Norte-Nordeste para o Ministério da Saúde? Como é que vocês criariam um sistema de vigilância? O que é que vocês imaginam em relação a isso? Bom, assim, eu vou começar que a gente já vem, nosso grupo vem pensando muito nisso, né? Só vou fazer uma interferência antes. Na fase aguda, eu acho que a gente precisa realmente tratar a fase aguda o quanto antes, né, o parasito, e depois, então, pensar aí no strain, que talvez fosse uma possibilidade, também off-label. Mas em relação a como alertar todo mundo, nós estamos fazendo o que eu acho que vários grupos já fazem também, mas a gente criou uma cartilha, um e-book que ficou maravilhoso, assim, a gente vai fazer questão de também divulgar isso aí na Sociedade Norte e Nordeste, viu, Albuquerque? Porque foi um trabalho riquíssimo, lindíssimo, são um programa aqui de conjunto com a FAPEAN, nós fomos em alguns interiores, nós começamos a explicar, fizemos um questionário e temos um aplicativo, e a gente realmente viu que mesmo em profissionais de saúde, precisa muito da informação. Então, levando, assim como nós estamos fazendo agora para clínicos, para cardiologista clínico, para estudante,
a gente estava fazendo um pouco diferente aqui na nossa região, acho que é o que a gente faz. A gente vai nos municípios, a gente faz as palestras, a gente cria e-book, a gente cria aplicativo, é isso que a gente vem fazendo, isso está dando um certo resultado, e a gente tem, acho que, assim, uma grande vantagem aqui no Amazonas, porque nós somos a única referência, né, o Hospital de Medicina Tropical é a única referência, então pensou em Chagas em qualquer lugar, eles acabam encaminhando para a gente aqui. É isso que acontece, então a gente facilita um pouco mais, eu acredito, por isso. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho sobre strain, Cláudio, assim, o que... Adilson, só realmente, uma coisa. Oi. O strain, quando eu me referi, para aqueles pacientes fora da fase aguda não há dúvida, é tratamento. Isso. Se tiver insuficiência cardíaca, o tratamento é de suporte. Quando o paciente emerge da fase aguda, chega na fase indeterminada ali, namorando a fase crônica, se a gente conseguisse, de forma pragmática, ter um ensaio clínico ou um estudo que documentasse que esses pacientes deformam e caem a fração de ejeção, possivelmente, medidas que previnam insuficiência cardíaca pudessem mudar o prognóstico, não na fase aguda. Isso. Por favor, continue. Perfeito. Então, o que se tem de literatura é que o strain, especialmente o longitudinal, ele é preditor, né? Ele acrescenta as outras medidas do ecocardiograma. Como o Albuquerque falou, não tem, usando o strain para antecipar tratamento, muito embora, né, a gente não fica, os pacientes não ficam classificados certinhos para a gente, muitas vezes tem aquela dúvida, o strain pode ser aquele marcador que antecipa para a gente fazer bloqueio neuromoral, né? Lembrando que fração de ejeção aí, que é o que se usa bastante, tem mudado agora, os benefícios do bloqueio neuromoral, a gente está levantando um pouquinho a questão da fração de ejeção, então talvez o strain venha aí, como vem como prognóstico, talvez venha ajudar a decidir naquele momento se, vou começar a fazer bloqueio neuromoral, ou vou esperar esse cara chegar com 50% de fração de ejeção para daí sim começar a tratar. Então, eu acho que tem, Cláudio, assim, com aquela individualização, né, mas certamente acho que não definido. Em relação à saúde pública aí, Albuquerque, os estudos epidemiológicos, pelo menos aqui, o Acre não é um foco forte de Chagas, tá? Tem açaí, mas a gente tem teve até hoje documentados em torno de 40 casos. E assim, os estudos epidemiológicos aqui é 0,5% da população, então é menos do que é predito, do que é estimado para o Brasil, que é 1 a 2%, né, da população sendo positivo. Então, é baixo aqui realmente. Eu acho que medidas, uma delas é essa que você está fazendo hoje, está proporcionando, que é esse awareness, né, do médico saber que os casos vão acontecer, e ele saber que existe a doença, a insuficiência cardíaca aguda, com febre ou manifestações, tem que ser pensada Chagas. E outras políticas, eu acho que o que a Dilma fala em todo o Congresso, das medidas para justamente evitar contaminação. Falando para o caso agudo, né? O caso crônico em si, eu acho que essa testagem, que foi bastante falada para o Covid, mas tem outras doenças que Chagas matou muito mais ao longo do tempo, e então, por que não a gente, de repente, em focos maiores, fazer mais testes? E aí eu acho que a Dilma pode falar, porque ela mora numa zona quente ali de Chagas. O que a gente tem feito e precisa implementar nossas políticas públicas em relação, e isso a gente vai precisar muito mesmo, de parcerias para melhorar nossas políticas públicas em relação à higiene de alimentos. Isso, para mim, é crucial, sabe? Então, o que a gente está tentando fazer agora são desenvolvendo redes de atenção, a gente faz capacitações de profissionais, né, principalmente para suspeição diagnóstica, isso é fundamental. Quando suspeitar, quais os sinais clínicos, a gente tem feito muito isso, né, como acompanhar esse paciente, tratamento imediato, certo? Mas a gente precisa implementar a política pública para a higiene de alimento, porque a transmissão principal é via por falta de higiene. Essa é a questão. Então, precisa mudar a cultura
da nossa população, né? Se você for, eu investiguei alguns pacientes, fiz um questionário de uns pacientes meus no ambulatório, a gente trabalhava com eles a prevenção, né, o branqueamento, a higiene de alimentos, né, mas eles continuavam consumindo açaí. De local, não queriam nem saber. Estou com vontade de açaí, sair de manhã, à tarde e à noite. Não tem jeito. Então, tem que mudar essa cultura. É investir pesado em políticas públicas de higiene de alimentos. Isso a gente precisa, começa por aí. E fortalecer as redes de atenção e fazer protocolos. Isso é preciso, tá? A gente tem um manualzinho que a gente está implementando agora, a gente está na 2ª edição, então a gente fez uma tentativa, né, incipiente de um protocolozinho baseado nos estudos, né, para que esse paciente não fique solto na nossa região. O cara vai acompanhar a doença de Chagas, tá indeterminado, vai embora. Não é assim. E se ele cronificar? E se ele evoluir para a forma? Como é que a gente vai fazer? Então, o nosso manual, ele orienta para que esse paciente seja acompanhado, né, a cada 2 anos pelo cardiologista. Por que a cada 2 anos? Porque ele não onera para o SUS, né, tem regiões distantes aqui no Pará, tem breves, o pessoal anda de barco, que nem o Odilson fez aí o passeio dele, mas só que aqui é muito mais prolongada a viagem, tá? E dura 1 dia, 2 dias, em determinadas regiões. Então, imagina o cara se deslocar para lá, para o nosso centro, né? Então, tem tudo isso, tá? E aí, a gente está implementando também telemedicina para poder orientar o pessoal da atenção básica. Então, tudo isso a gente precisa, mas investir pesado em políticas de higiene com alimentos. Isso aí é fundamental, na minha visão. Temos 2 perguntas aqui no chat que eu queria encaminhar rapidamente, que são as 2 últimas, eu acho. Uma pergunta vem de Aristóteles Moraes, se eu não me engano, é o doutor Aristóteles aí do Amazonas, e ele faz a seguinte pergunta, não? Então, é outro Aristóteles. Após o transplante cardíaco por insuficiência cardíaca de etiologia chagásica, se o paciente recidivar ao Chagas, existe probabilidade de um novo acometimento do coração transplantado não doente? E, nesse contexto, o tratamento etiológico se impõe? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta... Eu posso responder, Cláudio, se quiser. Você vai responder. A segunda pergunta... Dilma, o Glória, o Kátia responde o seguinte: um paciente jovem teve doença de Chagas aguda, evoluiu para a fase crônica e fez alteração do eletro, bloqueio de ramo anterosuperior, bloqueio de ramo direito. Nesse paciente, eu entendo que ele foi tratado etiologicamente e não resolveu. Há indicação de novamente tratá-lo? Se não, qual o procedimento? Odilson com transplante, as outras panelistas com essa resposta. Após o transplante, e o paciente chagásico, ele tem uma forma de imunossupressão que ela é bastante específica para diminuir a reativação, no caso do transplante do paciente com Chagas. Existe um risco de até 45%, 50% de reativação, depende muito da casuística, entre 20% e 50% de reativação de Chagas. E essa reativação pode ser na pele, no cérebro, e no coração, né? Às vezes pensa-se que é até uma rejeição e acaba sendo uma miocardite por Chagas no pós-transplante. Então, todas essas são possibilidades e em havendo, né, claro, a demonstração do parasita e fazendo o tratamento específico, sim. Então, eu não posso opinar tanto, porque a minha experiência é muito pouca ainda em transplantados, a gente ainda não vivencia essa realidade, né? Mas, se ele está crônico,
para tratar novamente, é isso? Para tratar, tratamento etiológico? Pelo que eu entendi da pergunta, o indivíduo teve a forma determinada, deve ter feito o tratamento, mas evoluiu com distúrbio de condução, fez um bloqueio de ramo direito. E Já tem a forma está em fase cardíaca. crônica, forma cardíaca. Ele merece ser novamente tratado, fazer uma dose de reforço de benzindazol? Olha só, o estudo Benefit mostrou, né, que não adianta tratar quem já tem lesão cardíaca, né? Então, eu acredito que baseado nos estudos no Benefit, eu não trataria. Com certeza também não faria o tratamento. Agora, a gente deve ficar atento para alguns casos que são tratados, permanecem em zona endêmica e novamente se contaminam e chegam com uma reagudização, né, um novo quadro, né, vamos dizer assim, um novo quadro subagudo. Aí eu já vi alguns casos assim. E aí caberia tratar novamente, né, é uma dúvida, né, e nesse caso que ficou bem definido, que nós tivemos lá no ambulatório, que era um paciente que tratou e se recontaminou, porque existia uma grande quantidade de barbeiro no peridomicílio dele, nós refizemos o tratamento, né, uma coisa bem específica. A reagudização, ela é considerada como aguda, então é igual a tratamento, tem que tratar mesmo. Isso. Mas o crônico, já com lesão cardíaca, pelo benefício, neste caso, de forma nenhuma. Aí o benefit já mostrou que não vale a pena, como você falou, Dilma. Né? Isso. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Albuquerque para o doutor Adilon. Você utiliza corticoide? Nossa, deixa eu chegar de novo aqui. Você utiliza corticoide para melhorar a neurodermite durante o tratamento etiológico, no sentido de cumprir os 60 dias da terapêutica? Não sei dizer. Se alguém puder ajudar, se já teve essa a gente não... quando é agudo e que tem essas reações adversas ao benzonidazol, com neurodermite, não. A gente não tem utilizado. Também não. A gente não. Corticoide eu tenho usado só em reações por as lesões de pele. Leves de pele. Leves a moderadas, que o paciente tem muita vontade de concluir o tratamento, não se apavora com a questão das lesões de pele, das reações dermatológicas. Então, a gente tem conversado e quer fazer o corticoide, quer tentar ir até o final do tratamento, a gente faz. Né? Faz o corticoide, faz o antihistamínico e segue os 60 dias de tratamento. Né? Tivemos alguns casos que nós agimos desta forma. Assim, empiricamente, porque não tem nenhuma orientação específica para isso, né? Nos guidelines aí. Né? Para tentar ir até o final com o tratamento, né? Isso. É o objetivo. Isso. E em relação a polineurite, aí é diferente. O que a gente tem feito é usar carbamazepina e outras medicações neurológicas para esses quadros, né? É diferente, é outra situação. É diferente, A gente tem feito até eu tive um paciente com polineurite, geralmente é mais mulher, né? Pelo menos aqui, o que a gente vê é mais em mulheres. E até fisioterapia, a gente acompanha com o neuro, né? Chama o neurologista, mas... E tem uns que demoram, né? Meus pacientes, assim, os que eu tive, até agora, permaneceram. Os meus também, Dilma, tem a mesma experiência que você tem. Eles não melhoram, mas não regride, total, não. Ficam dependentes de medicação. Isso. Né? Para ter alívio sintomático, né? Eu quero reforçar aqui.
Cláudio, tem mais alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta mais aqui. Gente, então, assim, eu vou tomar a palavra. Primeiro, agradecer a todos os palestrantes, agradecer a Glória como a moderadora, o Cláudio, dizer da riqueza que foi essa apresentação, especialmente por dados da nossa região Norte-Nordeste, uma mudança de paradigma epidemiológico, aqui demonstrado pela Dilma, da forma de apresentação clínica que nós aprendemos à época anterior, como era, e hoje muda, porque muda o vetor e muda, aparentemente, muda também a forma de apresentação clínica. A Glória, com a sua experiência na forma antiga, né, Glória, de transmissão vetorial, que não é o que acontece hoje ainda, não na Bahia, não em Pernambuco, não na Paraíba, a gente não tem açaí, então a transmissão ainda é vetorial, permanecemos com os antigos problemas que não conseguimos resolvê-los, e agora temos novos problemas que é a transmissão por via oral. E um dos objetivos desses webinários, né, é trazer para a região, para a sociedade do Nordeste, uma de suas missões de ofício, as ideias que aqui surgiram. Talvez criar uma rede de atenção para a doença de Chagas aguda, talvez a gente possa idealizar um registro de Chagas, né, Odilson, para a região Norte-Nordeste. Sabemos, então, as zonas quentes aqui, a zona mais quente, na verdade, o verdadeiro inferno, né, Dilma, é o Pará. O verdadeiro inferno, você colocou muito bem. Quente. Mas acho que a gente pode sair daqui com várias ideias. Aqui já me surgiram algumas ideias que a gente pode tentar, em conjunto com todas as estaduais, eventualmente com outros parceiros, desenvolver algumas ações na doença de Chagas, né? Então, eu vou abrir a palavra para a Dilma, para o Odilson e para a Kátia, para se despedirem, e depois a Glória e o Cláudio encerram a sessão. Kátia? Bom, primeiro gostaria de dizer que foi um prazer, agradecer mesmo esse espaço para a doença de Chagas aqui na nossa região, como você mesmo disse, dizer que cada vez mais a gente fica mais admirado, assim, com o trabalho da Sociedade Norte-Nordeste, que cada vez mais vem crescendo, né, tive a oportunidade de, né, nessa pandemia, acompanhar todo o trabalho do colega, e agora a continuidade com você, Albuquerque, dizer que é super gratificante sempre ouvir as experiências da doutora Dilma, o Odilson com as pesquisas, né, a gente também tem alguns casos, não chega, né, claro, não é o inferno, como é lá no Pará, mas a gente também está aprendendo muito em relação à doença de Chagas aqui no Amazonas, e, enfim, agradecer mesmo essa oportunidade, espero que muitas pessoas tenham tido a oportunidade de ouvir, porque isso também faz parte do aprendizado e para a gente conhecer ainda mais essa doença que também apavora a gente aqui no Norte e Nordeste, tá? Muito obrigada pelo convite. Temos quase 200 pessoas no pico aqui. Ai, que maravilha, né, que maravilha. 28 pessoas. Dilma? Bom, primeiramente, mais uma vez, parabenizar você, Albuquerque, toda a sua diretoria, por essa iniciativa maravilhosa de fazer esse primeiro webinar de uma doença que a gente que é negligenciada, né, mas que vocês deram um olhar diferenciado, né, e que vocês envolveram também toda a região Norte e Nordeste, que o problema é nosso da região Norte e Nordeste. Foi maravilhosa essa troca de experiências aí com a Kátia, ouvi o Odilson, né, a Glória, o Cláudio, estou assim, maravilhada com essa noite de aprendizado, muito legal essa troca de experiências, e que a gente precisa repetir, que isso dê continuidade, parabenizar vocês também pelas ações que vocês estão desenvolvendo na Sociedade Norte-Nordeste, e só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês aí. Uma boa noite para todo mundo. Então, gente, é num momento que muitas escolas médicas estão tirando até doença de Chagas do currículo, como vocês sabem que isso realmente está acontecendo, e muitos residentes, quando a gente fala, vocês vão para o ambulatório de Chagas, fica lá comigo à tarde, e eles dizem, Chagas? Isso ainda tem Chagas? Então, assim, realmente, a gente ter um momento onde a gente se encontre para discutir, para falar sobre Chagas e alertar que, infelizmente, Chagas não acabou, é uma doença que persiste, que está agora globalizada, né? Então, falar sobre Chagas, aprender mais, discutir com vocês é uma experiência ímpar.
Eu agradeço demais aí o convite e acho que para todo mundo essa noite foi de um grande aprendizado. Obrigada. Boa noite a todos. Existe uma frase do Victor Hugo que ele diz assim: para auxiliar o futuro da raça, é preciso aprender com a história. E hoje nós revisitamos a história. E aí vem um dado interessante que nas palavras de Kátia, de Odilson, de Dilma e sua glória, me vem à mente que é Voltaire, um filósofo iluminista, que disse: homem, se queres falar comigo, defina as primeiras tuas palavras. E hoje nós definimos muitas coisas bacanas, importantes, atuais e clássicas sobre doença de Chagas. Então estamos falando agora a mesma linguagem para o Nordeste todo, para o Brasil. E aí isso tudo permite que a gente aprenda mais, e quem aprende mais pode servir melhor aquele que é o objeto do seu trabalho, e do médico é o paciente. Então, eu quero saudar o meu presidente Albuquerque pela liderança, por todo o pioneirismo, por todo o empenho que tem feito para manter as nossas atividades de educação à distância, porque a educação é o que pode transformar a história de um país, de uma sociedade, de um lugar, como a Dilma falou, como a Glória falou. Então, esse é o nosso papel, vamos tentar honrar aqui no Albuquerque de forma digna e proativa, e eu quero parabenizar todos os painelistas, porque vocês foram fantásticos, parabéns. Cláudio, antes de encerrar, eu só queria deixar disponível, viu, Glória, Dilma, Kátia, os meios de comunicação da Norte-Nordeste para todos esses materiais de divulgação que vocês falaram que tem, as cartilhas, os livros. Eu vou pedir depois para a secretária entrar em contato e a gente pode colocar na nossa plataforma para que todos tenham acesso. Então, eu vou depois pedir para eles entrarem em contato, se vocês quiserem disponibilizar nas mídias da Norte-Nordeste, será com muito prazer. Bom? Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada. Boa noite, foi um prazer. Boa noite. Encontramos Tchau, em gente. Fortaleza. Tchau, tchau. Ah, sim. Tchau.